Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo a tribuna no dia de hoje, meus prezados colegas, doutor Expedito, para relatar aqui algumas preocupações que tenho em relação às medidas anunciadas pelo governador José Mello na última semana. Gostaria de falar em especial, vereador Jairo, sobre a unidade Cardoso Fontes, referência em pneumologia dentro do nosso estado e que atende hoje, para que vocês tenham uma ideia, 60% de todos os novos casos, vereador Bibiano, de tuberculose em nosso estado. É a nossa unidade de referência que será fechada e descentralizada as suas ações. O que é que isso significa, vereador Valdemir José? Nós temos lá no Cardoso o atendimento especializado daqueles pacientes que possuem micobactéria resistentes a uma das drogas ou a mais de uma das drogas do esquema terapêutico da TB. Também tratamos, dentro do Cardoso Fontes, aqueles pacientes que possuem algum outro tipo de micobactéria que não micobactéria tuberculose. Tratamos, lá no Cardoso Fontes, os pacientes de micose profunda e micoses pulmonares, que nós temos inúmeras dentro do nosso estado e que são tratadas dentro do Cardoso Fontes. Portanto, senhores, nós temos um problema concentrado. Todo mundo que trabalha dentro do Cardoso Fontes sabe muito bem com o que está lidando. Sabe o tipo de doença, o tipo de micose profunda que aquele paciente tem e o risco que essa micose profunda ou essa tuberculose traz, tanto para o profissional de saúde que lá está, quanto para as pessoas que estão dentro do Cardoso Fontes para outros tipos de tratamento. Pegar essas pessoas que têm bacilo de tuberculose resistente e espalhar dentro da nossa rede, vereador líder Elias Emanuel, é pegar todos esses pacientes como pacientes propagadores do bacilo e sair colocando em todas as unidades. O problema, senhores, é que essas unidades elas não estão cacifadas para receber esse paciente. Os profissionais de saúde que lá trabalham não têm o aparato de segurança para trabalhar com esse tipo de paciente. Nós, quando identificamos um paciente TB positivo e resistente a uma droga ou a mais de uma droga dentro do esquema terapêutico, direcionamos para o Cardoso Fontes, que é a referência, aonde as pessoas sabem exatamente como vão lidar. As UBSs do município, as policlínicas do estado, certamente não estão preparadas para este tipo de mudança nesse momento. Me preocupa bastante esse tipo de ação. É importante que esta Câmara e esta Casa debata. Independente de lados, eu sou amigo pessoal do governador José Mello, mas eu, enquanto vereador, não posso representar a minha amizade aqui dentro. Eu tenho que representar a sociedade manauara, que certamente vai sofrer duras consequências com o fechamento de uma unidade como Cardoso Fontes. Andando mais um pouquinho e vindo aqui para a Compensa, me causa espanto o fechamento da unidade Joventina Dias, meu querido, sempre, vereador ilustre, amigo Expedito Teodoro. A Joventina, aqui na Compensa, é uma conquista da sociedade. Imagina você ter uma unidade que há mais de 20 anos atende os pacientes que são da área da Compensa, Santo Antônio e Glória, e rapidamente dizer, olha, a partir de agora, não vamos mais atender aqui. Dirija-se para o SPA do Alvorada. Isso vai gerar uma enorme confusão na rede de atenção primária, secundária e terciária do município de Manaus. Nós precisamos cortar, sim, meu querido ilustre Arlindo Júnior, vereador Arlindo Júnior, mas nós temos que saber aonde cortar. Nós precisamos ir para as outras áreas, cortar investimentos na saúde, saúde que já padece pelo atraso de pagamento de cooperativas médicas, vereador Dr. Everton,
pelo atraso de pagamento de cooperativas de enfermagem, de técnicos, mostrando que esse modelo, adotado no passado, de terceirização dos serviços públicos de saúde, era um modelo equivocado. Modelo esse que já está em nosso Estado há mais de 20 anos e que faltou coragem para os nossos governantes de romper com isso, de dar um salário digno para o médico, digno para o enfermeiro, digno para o técnico de enfermagem, para que eles não fossem obrigados a se submeterem a empresas que exploram, muitas vezes, a sua mão de obra e que ganham muito dinheiro à custa do suor e do trabalho de técnicos de enfermagem e de enfermeiros em nosso Estado. Nós precisamos, senhores, fazer o debate grande da saúde pública, sem fazer a crítica destrutiva. É óbvio que precisa ser discutido. Existem unidades que podem deixar de atender só idoso e virar UBS de horário ampliado, tendo um foco especificado para o idoso? Vamos discutir. Existe unidade que pode deixar de ter o foco único à criança para que se transforme em UBS em horário ampliado, para que a gente possa ter o atendimento de outras faixas etárias da população, mas com foco para a criança? Vamos discutir. Agora, fechar CAIC, fechar CAIME, fechar maternidade, transferindo leitos para dentro do Francisca Mendes e transferindo pacientes para outras áreas, em uma área cada vez mais crítica do nosso Estado, que é a questão da maternidade, senhores, não creio que seja a medida mais acertada. O secretário Pedro Elias, que é secretário do nosso Estado, ele precisaria dar algum tipo de explicação para esta casa, vereador presidente, vereador Reiso. Eu queria pedir aqui que nós pudéssemos fazer um convite, vereador Everton, um convite para que o secretário Pedro Elias possa vir a esta casa e que possa vir para ser convencido ou para nos convencer. É possível que ele chegue aqui e nos convença que alguns fechamentos são necessários. É possível, não vou dizer que não é. Acho difícil que as pessoas que são da área da saúde pública dentro desta casa se convençam de tal medida, mas é possível. Como também é possível, com os nossos argumentos, que nós façamos o contrário e que possamos convencer o secretário Pedro Elias de rever algumas medidas. Medidas tomadas dentro da Suzam e anunciadas pelo governador José Mello. Nós precisamos, senhores, neste momento de crise, pensarmos grande. É óbvio que cortes são necessários. A arrecadação do Estado, no ano que se passou, o vereador Jornada, caiu 1,4 bilhões de reais. No primeiro bimestre, caiu mais de 100 milhões de reais, o que projetado significa uma perda de algo em torno de 750 milhões de reais a menos ao longo deste ano. É óbvio que cortes precisam ser discutidos. Cortes na saúde, talvez. Na educação, talvez. Agora, precisam ser discutidos. O que não pode acontecer é das pessoas que trabalham no Joventina, que trabalham no Cardoso Fontes, que trabalham em maternidades, que trabalham em CAICs e CAIMES, serem surpreendidas por um anúncio que veio de dentro da Secretaria de Saúde, sem a discussão com a base da saúde no Serviço Público Estadual. E isso acontece, senhores, porque, infelizmente, a Suzam adotou uma política de terceirizações ao longo do tempo. E essa terceirização, vereador Bibiano, faz com que haja uma massa crítica pouco qualificada dentro da Suzam, porque a maioria das pessoas que lá estão, que poderiam formar a massa crítica, são pessoas que são terceirizadas e que, portanto, não têm compromisso de carreira. Coisa que não acontece na Censa. Coisa que tentaram fazer na Censa com a terceirização dos laboratórios na época do secretário Evandro Mello, que ele tomou a frente para fazer a terceirização de laboratórios dentro da estrutura do Estado há muito pouco tempo. Nós não podemos aceitar isso. É preciso que se imponha massa crítica dentro das secretarias de saúde. O município tem bem isso, o Estado muito pouco. Nós precisamos discutir. Eu pediria que todos os vereadores, que isso não fosse iniciativa de um único vereador, doutor Everton, que todos os vereadores, especialmente os vereadores da área da saúde, pudessem fazer o convite
para que o doutor Pedro Elias pudesse vir a esta casa com o intuito ou de nos convencer ou de ser convencido. Do jeito que dá, não pode, do jeito que está, não pode ficar. Muito obrigado, tenho dito, senhor presidente.